A juiz esclarece. Vamos abordar nesta sessão um tema que já abordei anteriormente, que é o dos alimentos devidos a filho maior, porque queria aqui explicar melhor em que termos é que se opera a cessação desses alimentos a filho maior. Já vimos que é a obrigação dos pais prover ao sustento dos filhos menores, portanto, o sustento implica prover as despesas de habitação, alimentação, vestuário, calçado, as despesas de formação e educação, as despesas de saúde, ou seja, tudo o que é necessário ao bem-estar para assegurar o desenvolvimento das crianças e jovens. Essa obrigação perdura até a maioridade e pode perdurar, em alguns casos, para além dela, nos termos que já temos vindo a ver, ou seja, enquanto não se concluir a formação escolar e profissional do filho, até aos 25 anos, se o filho continuar a estudar, os pais são obrigados a prover ao seu sustento, a não ser, obviamente, que, entretanto, o filho adquira rendimentos ou do seu trabalho ou por outra forma que lhe permitam autonomamente fazer face às suas despesas. Essa obrigação de providenciar pelos alimentos do filho maior apenas não terá lugar se o filho maior interromper livremente a sua formação escolar ou profissional ou se verificar outra causa de inexigibilidade dessa obrigação. Será o caso, por exemplo, de filhos que, sendo sustentados pelos pais, tenham comportamentos de maus tratos em relação aos pais. Portanto, há diversas situações que poderão ser causa de inexigibilidade da obrigação de prestação, da obrigação de prestar alimentos a filho maior. Essa obrigação, quando tenha sido fixada na menoridade do filho, quando os pais, por exemplo, se tenham separado, se tenham divorciado, quando tenha sido declarado nulo ou anulável o seu casamento, em todas essas situações de ruptura conjugal ou marital, há normalmente lugar, durante a menoridade dos filhos, a uma decisão que regule com quem os filhos residem, o regime de convívios, quem é decidido por eles, o regime dos alimentos. Se durante a menoridade do filho tiver sido fixada essa obrigação, ela perdura, portanto, para além da maioridade, continua a ser exigível aquilo que foi fixado durante a menoridade do filho, podendo o próprio filho exigir do pai, depois da maioridade, ou da mãe devedora, os alimentos que não sejam pagos e que tenham sido fixados durante a menoridade. Também o outro progenitor que tem a seu cargo o filho maior que continua a estudar, poderá exigir do outro que não está a cumprir o cumprimento dessa obrigação que foi fixada durante a menoridade e que perdura porque o filho maior continua na sua formação escolar e profissional e ainda não atingiu os 25 anos de idade. Se essa obrigação não tiver sido fixada durante a menoridade dos filhos, competirá então ao filho maior instaurar o procedimento competente para o efeito na Conservatória do Registro Civil. É essa entidade a competente para atribuir alimentos a filho maior, sendo certo que nessa sede, se não se verificar acordo, o processo será remetido para tribunal e competirá então ao juiz a decisão dessa questão. O que eu queria focar essencialmente nesta sessão é a questão de saber como é que se opera a cessação dessa obrigação, porque, em termos processuais, levanta muitos problemas. Quando o filho maior atinja os 25 anos, essa cessação é automática. Portanto, atinge os 25 anos, é o limite etário que a lei prevê e, portanto, bastará que celebre o aniversário dos seus 25 anos para que se considere cessada essa obrigação. O problema surge quando, antes de atingir os 25 anos, o devedor entenda que o filho ou interrompeu livremente os estudos ou já não está a estudar ou que se levanta causas de inexigibilidade da prestação alimentar porque ou é maltratado pelo filho ou é ignorado sem causa justificativa pelo filho,
ou porque se verifica qualquer outro comportamento do filho que torne inexigível que o pai continue a arcar com essa obrigação. Será o caso, por exemplo, de um filho que, matriculado numa instituição escolar, que ainda não tenha 25 anos, simplesmente não estude e passe o tempo a passear em vez de estudar e ter aproveitamento escolar. Nessas situações, poderá justificar-se a cessação da obrigação alimentar. Mas nessas situações, essa cessação não é automática. Nesses casos, competirá ao devedor instaurar uma providência com vista à cessação dessa obrigação que se encontra fixada. E competirá ao devedor alegar e provar os factos que justificam a cessação. Portanto, impende sobre o devedor dos alimentos o ónus da alegação e prova de que o filho maior já não merece aquela prestação, porque se verifica uma causa de inexigibilidade que deverá enunciar, alegar e provar, ou porque o filho, entretanto, interrompeu livremente a sua formação, ou porque simplesmente deixou de estudar e começou a trabalhar. Em qualquer uma dessas situações, o obrigado a alimentos terá de vir instaurar providência para a cessação dos alimentos, alegar e provar o que diz e só depois poderá ser declarada cessada a prestação por referência à data em que foi instaurada a providência. Enquanto não for instaurada essa providência e independentemente de acontecer uma dessas situações, a obrigação mantém-se e, portanto, tem de haver um impulso processual do devedor no sentido de vir pedir a cessação da obrigação, porque se assim não fizer, sujeita-se a que seja instaurada uma providência de incumprimento pelo filho maior a reclamar os alimentos que se venceram e que não foram pagos. Era essa questão que eu queria aqui focar, porque muitas vezes acontece que, instaurada essa providência do filho maior contra o obrigado ou a obrigada a alimentos, eles vêm invocar no âmbito dessa providência: mas o meu filho não me fala, ou o meu filho maltrata-me. Isso, no âmbito da providência de incumprimento, é irrelevante, porque não foi pedida a cessação da prestação alimentar. E, portanto, existe esse ónus sobre o devedor dos alimentos para vir a ser reconhecido em juízo, em tribunal, a cessação da obrigação que ali foi fixada ou que foi fixada na conservatória do Registro Civil. E esta era a questão que eu queria focar nesta sessão. Bem-aja pela atenção.